Andar aqui por cima é interessante porque você consegue ver todas as ruelinhas que tem por aqui. O problema... Infelizmente chegamos tarde aqui. E aqui chegamos ao final da caminhada. Mais uma aventura. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Luciene. E eu sou o Leonardo. E hoje nós estamos voltando a Bragança. Estamos correndo atrás do sol. No litoral tá só nevoeiro. Bragança era o único lugar que tinha sol. E esse fim de semana termina com o meu aniversário. Eu tirei o dia de férias na segunda-feira para poder aproveitar o meu aniversário num lugar quentinho e, se possível, que eu pudesse também ter um contato com a natureza. Não rolou o litoral, mas o interior também é maravilhoso. Então bora com a gente para mais essa aventura incrível. Nós estamos mais ou menos na metade do caminho e a gente resolveu parar aqui no posto de gasolina para comprar um lanche e também para ir no banheiro, né, na casa de banho. Então agora a gente vai continuar a viagem, mas achei aqui bem interessante, tem um parque de merendas. Eu não vou filmar porque tem muita gente ali no parque de merendas, mas tem um parquezinho de merendas e é bem bonitinho aqui, assim, parece esse posto de gasolina meio que no meio do nada mesmo, interessante. Estamos na estrada de novo. Eu não tinha mostrado a estrada ainda pra vocês, porque como são mais de 200 quilômetros, então eu resolvi não mostrar muita coisa e resolvi começar ali no posto de gasolina mesmo, o vídeo. Mas a gente pegou vários caminhos, né? Pegamos aqui muita estrada, passamos por Amarante, passamos ali pela entrada de Marcos de Canaveses, inclusive, é onde nasceu Carmen Miranda. Ela foi pro Brasil, tinha 1 ano de idade. Então, para quem não sabia, aí Carmen Miranda nasceu em Marcos de Canaveses. E, curiosamente, estamos indo para um local que tem outro português que foi muito famoso no Brasil, que é Bragança, terra de Roberto Leal. E essa outra estrada aqui é a estrada transmontana. Isso, aqui é a Transmontana, a estrada Transmontana, porque é a estrada que eu acredito, né, que corta toda a região de Trás-os-Montes. Pra quem achou que a Agatha não vinha, ela tá ali atrás, tá de fone, então acho que ela não vai ouvir. Mas ela tá ali atrás, porque segunda-feira é meu aniversário, então estamos aqui fazendo essa viagem em família, porque se não fosse isso, ela não vinha com a gente. O tempo tá aberto aqui, ainda bem, porque a previsão é de chuva para quase todos os lugares, exceto aqui na região de Bragança. Acho que aqui ainda não é Bragança, acho que aqui é Vila Real ainda, mas já estamos chegando já, faltam mais ou menos 100 quilômetros. É muito lindo isso aqui, em um conjunto de beleza. É uma região montanhosa, né? De Trás-os-Montes, então é uma região montanhosa, mas tem um conjunto de beleza aqui diferente e é bem arborizada. Eu achava que aqui mais pro norte não ia ser tão arborizado assim, mas é bem arborizado, é bem bonito aqui. Estamos de volta aqui no camping sobre águas. O Léo desceu com o carro para ajeitar as coisas, eu e a Agatha ficamos aqui para eu mostrar o camping para ela. A gente mostrou mais ou menos já o camping para vocês nos vídeos anteriores, mas esse lugar aqui é incrível demais. É muito, muito incrível. E é bem grande. É muito grande, imerso na natureza, é muito bom. Estamos muito, muito felizes de estar aqui de volta e de mostrar esse lugar para a Agatha também, né? E para vocês, é claro. Semana passada a gente ficou aqui, mas dessa semana tem gente. Então a gente vai buscar outro lugar para a gente ficar.
A Agatha tá fazendo a limpeza aí da casa. É, senão eles não limpam. Só eu que limpa. E olha o paraíso que a gente tá. Agora nós estamos indo na cidade mesmo, né? No centrinho histórico da cidade de Bragança, porque a gente quer ir no castelo. A gente não conseguiu ir no castelo da outra vez que a gente esteve aqui. Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês como é o castelo. Depois a gente também quer ir no Lidl, né? Que é o nosso mercadinho do coração dos viajantes, para abastecer os nossos dias aqui por Bragança. E mais cedo eu falei que Roberto Leal é aqui de Bragança, e é verdade, porém ele é do distrito, exatamente, do distrito de Bragança, não do concelho. O concelho dele é outro e eu já esqueci o nome do concelho, mas depois eu vou botar aqui no vídeo para vocês. Já fizemos as nossas comprinhas, já colocamos tudo no gelo, as coisas que são de gelo, né? Que a gente trouxe leite, queijo, pra gente tomar um café da manhã bem reforçado. E agora nós estamos indo pro castelo, né? Pra ver como que é lá o castelo, pra mostrar pra vocês também. E a gente gostou bastante aqui da cidade. A cidade é bem bonitinha, ela é bem grandezinha, assim, é bem grandinha. E é bem bonita. A gente gostou bastante da cidade aqui de Bragança. É muito legal. Ó, tem uma fonte aqui, ó. Eu achava que era a fonte para os peregrinos, né? Porque aqui faz parte do Caminho de Santiago. A gente viu ali na frente, tem até um... Tem até uma concha ali na fonte, ó. É, tem uma concha. Vai ver, já foi. É. Mas não tem água também, nem tem ali a saída da água. Agora não tem mais, mas de repente já... No passado devia ser a fonte para os peregrinos. Sim, porque o Caminho de Santiago é um caminho... Eu acho que não é por aqui não. O Caminho de Santiago é um caminho muito antigo, né? Aqui devia ser uma escada antiga, né? Porque parece que não tem saída. É pro outro lado. É aqui pro outro lado? Então vamos descer por aqui. É. E olha, aqui a parte bem alta, fica o castelo. Bonito, né? Dá pra ver tudo. Dá pra ver quase a cidade toda aqui de cima. Imagina lá em cima, deve dar pra ver tudo. Verdade. Vamos lá por cima. Então vamos. Dar a volta. Ó. Caminho certo pro Caminho de Santiago. Faltam 900 quilômetros. Não, são só 250 quilômetros 250. do caminho que começa do Porto, amor. É o caminho francês, que é o caminho que acho que tem 800 e pouco ou 900 quilômetros, mas eu não tenho certeza. A gente vai botar aqui no card. E esse caminho aqui é bonito, né? Olha como é bonita a paisagem aqui. Tem umas cruzes aqui. Tem ali as árvores. É bem bonitinho aqui de cima. É, né? Bem legal. Pois, eu tô fora de forma, porque... Já tá cansando, amor? Tô ficando cansada já. Só com essa caminhadinha de nada. O interessante é que tem muita cruz aqui Tem muita, por essa estrada. Nesse meinho aqui e dos lados também. E o castelo já tá aqui, É aqui. em cima. Era por aqui mesmo, viu? Não era por lá não. Quer dizer, eu acho, né? Não sei se tem caminho por lá também. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Ali em cima estão construindo um casarão ali bem grande. E a vista que tem aqui do castelo, ó. Ali parece que tem a plantação de oliveiras, né? Oliveiras, né, amor? Parece oliveiras, não tenho certeza, mas parece sim. É incrível Tem a paisagem bem bonita aqui, né? Com essas montanhas assim, ondulação. É um vale aqui no meio, montanhas dos dois lados, é muito bonito mesmo. Então vamos lá, o castelo tá bem ali, vamos ver se a gente consegue dar uma visitada. Isso, vamos ver se a gente consegue. Bora. Aqui é uma cidade murada, tem uma vila lá dentro. Vamos lá conferir como que é, porque eu não sabia. Eu sei que Óbidos é assim, mas aqui eu não sabia que era assim também. Achei que era tipo o castelo de Guimarães, que tem a parte murada, tem a torre mas lá. Dentro não tem nada. Não mas tem a aqui vilinha, tem. aqui parece que tem uma vilinha. Tem uma vila. Pô, o castelo grandão ali, a torre. Aí tem aqui uma tasca.
É, tem umas casquinhas do Zé Tuga. Legal. Ah, aqui é uma praça bem grande, pode parar o carro aqui também, aqui dentro. É, não sabia que podia parar aqui. Se soubesse, tinha vindo aqui, né? Parar aqui. E dá pra caminhar ali pelas muralhas. Vamos ali em cima. Pra gente Tem uma escada lá embaixo, lá. Tem lá? Então vamos lá. Pô, e a torre tá bem conservada. Tá bem bonita. Bem bonita aqui a torre. Tem a igrejinha ali, tá rolando acho que um casamento. Casamento? Parece. Esse é o casamento que a gente viu passando? E aí, sabe aquele povo lá na estrada? Na estrada tinha um pessoal passando em carreata, né? E tudo com umas fitinhas assim. E quando a gente passou pelo primeiro carro, a gente viu que era um carro de noiva. Então é um casamento. Tá tendo aí, ó, rolando um casamento ali. Aí tem um barzinho ali, passando na televisão. Tá, acho que é do Zé Tuga. A gente pode ir pra tomar uma cervejinha ali, hein? Mas vamos ali na muralha ali, dar uma caminhada. E infelizmente chegamos tarde aqui. O castelo tá fechado para visitação. Ele fecha às 5, né? Ele funciona de 9 a meio-dia e depois ele abre de 2 às 5. Nós chegamos tarde, não vamos conseguir fazer essa visitação hoje. Mas a gente vai tentar fazer ainda nesses nossos dias por aqui, porque a gente vai embora só segunda-feira, já no fim do dia, porque a gente já sabe como volta pra Pova de Varzim. Então é isso. E a gente tá aqui passeando aqui pelas muralhas. E sim, porque por fora... a parte do castelo das torres é que tá fechada, mas a vila, digamos assim, medieval, né? O entorno aqui da muralha Isso. tá aberto. Tá aberto, então a gente tá aproveitando pra conferir. E aqui tem uma partezinha aqui, que seria o quê? Um observatório? É, aqui são as torres, né, de observação para poder também... Uma conta aqui tomar conta da localidade. Aí a vista que tinha daqui, ó. Aquele casarão que eu mostrei. E tá as montanhas. E dá pra ver a cidade aqui de cima. Bem legal, bem interessante. Muito, muito bom. Vamos continuar? E o castelo hoje em dia ele é um museu militar, né? Deve ter algumas coisas militares lá dentro. Isso, a gente viu que ele é um museu militar. A gente não sabe exatamente o que tem lá dentro, mas devem ter coisas militares que usavam na época que isso aqui era para proteger a vila que fica aqui dentro. Amor, continua aqui o caminho aqui das muralhas. Será que dá pra gente dar a volta? Eu não sei. Vamos continuar. Que do outro lado não dá. Fecha porque ali é o castelo. Tá fechado. Mas será que consegue dar o contorno aqui? Quase 360? Não seria aqui na vila? Na vila medieval, que deveria ter aqui dentro das muralhas? Vamos ver. Eu não sei se dá. Aqui tem outra parte que aqui tá em cima da porta, é a porta do sol, né? Aqui tem dois. Tem um desse lado e um do seu lado aí. Tem outro ali, ó. Tá vendo? E aqui tem outra visão. Ali embaixo parece que tem um parque para autocaravanas. De repente é uma asa, pode ser uma asa. Aí de repente, quando a gente for embora, sai daqui do castelo, a gente passa lá para dar uma verificada. Aí Sim, deixar informação aí pra galera que é viajante aí. Que gosta de motorhome, né? Que tem motorhome, se for asa mesmo, a gente vai deixar aqui a informação. Eu sei que aqui em Bragança tem. Bom, eu acho que dá pra dar a volta aqui na vilinha medieval, hein? Vamos ver. Ó, a Agatha tá ali perdida. E ela me respondeu, eu vou ter que cortar essa parte. Então vamos continuar aqui o nosso caminho. Nosso passeio pela muralha. Em torno da muralha. Nossa, muito legal. Pô, bem bacana, tem umas casinhas legais aqui. Lá em cima tem uma estátua. E deve ser Nossa Senhora. Será? Parece. Sei. Aqui tem uma parte que parece ser tipo um curral dos animais, será? Talvez. Aqui dentro aqui dessa porta aqui. Espaço bem grande. Pode ser um curral. Aqui tem outra parte de vigia. Aqui tem a escadinha. Pô, essa muralha tá bem conservada, né? Bem diferente de Guimarães. Guimarães tá quase tudo caindo já. Mas eu fiquei sabendo que utilizaram muita pedra ali do castelo de Guimarães para fazer construções ali em volta da cidade ali. Tiraram as pedras do castelo. Não foi só no castelo de São Jorge, não? Não, acho que o Guimarães também fizeram isso. Tiraram as pedras do castelo e foram fazendo outras construções ali em torno da cidade de Guimarães. Eu sei que no castelo de São Jorge fizeram isso.
Bom, e pra quem tá se perguntando por que o Léo e a Agatha estão sem casaco e só eu que tô de casaco, é porque no Porto tava fazendo muito frio. E aí a gente veio pra cá, só que eu decidi não trocar de roupa, mas tá calor, eu tô sentindo calor. Ó, cuidado aí, hein? Olho de olho. Pô, bem bacana aqui. Eu acho que aqui pode ser um curral. É, devia ser um curral mesmo, porque é bem fechado. Devia ser pra manutenção aqui dos animais e tudo mais, porque isso, a gente tem que pensar que isso aqui é da época medieval, né? Então, a época medieval não era, o negócio era muito complicado, né? Muitas guerras, muitas coisas que aconteciam aqui, principalmente na Europa. Vamos ver aqui qual é a paisagem aqui desse. É uma vista aqui para montanha. Acho que tem plantação de oliveira. Parece oliveira. Tem uma igrejinha ali em cima. Pô, a vista daqui espetacular. Ali é a cidade de Bragança, né, o centrinho. Aqueles prédios lá. Poxa, aí tá um passeio que tá valendo a pena. Pô, vale muito a pena. Imagina aqui ver o pôr do sol. Ah, deve ser Ou o incrível. nascer do sol, também deve ser incrível. É, nascer do sol talvez seja mais complicado de conseguir organizar, porque ali o portão, a porta do sol deve ficar fechada. Ah. Mas o pôr do sol deve ser bacana de ver. Eu acho que não, porque eu acho que tem gente que mora aqui dentro. Aqui, ó, tem outra taverna. E aqui tem uma ruazinha. Tem até um carro azul ali embaixo. Uma ruazinha muito bonitinha. E ó, a torre lá em cima. Aqui, ó. Aqui. Muito legal. Mas ó, daqui de cima dá pra ver as casinhas todas dentro da cidade murada. Bem legal. Aqui, ó. Aqui tá aberto. Dá pra ver uma visão aí da cidade. Da cidade? Então, vamos aí. Aqui eu acho que é em cima da outra porta da cidade. Da cidade medieval. É. E olha a visão que se tem aqui de cima. Que coisa incrível. Ali a igrejinha, a gente veio praticamente dali de frente. Muito top. Bom demais. Essa área aqui, por dentro da muralha, ela é uma área de 3,2 hectares. E Dom Sancho I, em 1187, é quem deu o foral aqui para essa região de Bragança. Muito interessante, né? 1187. Andar aqui por cima é interessante, porque você consegue ver todas as ruelinhas que tem por aqui. O problema são esses degraus, tem uns que são enormes, é quase que joelho no ombro. Ai. Tá rolando uma festa. Tem uma festa aí, né? Tô ouvindo a música. Olha, cada vez que a gente chega num lugar mais alto assim, a gente vê uma paisagem diferente. Em 1464, a pedido de Dom Fernando, que é o segundo duque aqui de Bragança, ele fez um pedido ao rei Dom Afonso V e com isso ele recebeu um foral para Bragança se elevar à cidade. Uma cidade que vocês podem ver, bem bonita aqui, essa cidade murada. O que a gente consegue perceber aqui é que tem vários cafés, vários barzinhos aqui. Inclusive a Luciene já tá querendo me levar para um ali para tomar uma cervejinha. Vamos tomar uma Superboc. Então uma Superboc, ó, tem ali um café, aqui tava rolando uma festinha. E o castelo tá bem ali, ó. Infelizmente a gente não vai conseguir visitar. Dessa vez, não vamos conseguir visitar dessa vez, porque quem sabe a gente não volta aqui e até tenta fazer umas imagens aéreas, né? Porque tem que pedir autorização e a gente não sabia que ia vir pra cá, porque a ideia era a gente ir pra Peniche, a gente queria ir para as Berlengas, mas não deu. E aqui chegamos ao final da muralha, que já é a parte que você tem que entrar no castelo. E, pelo jeito, não temos uma saída.
Não temos uma escada. Vamos ter que voltar tudo. Voltar tudo. Não, tudo não. A gente vai pra aquela parte que a gente mergulhou e descobriu um lugar assim diferente. Olha ali que tá o Pelourinho, ó. Tem um Pelourinho ali. Olha. E ali tem um café ali, tô achando um sonzinho. Parece ser interessante esse café. gente pode parar ali. Aqui, pra gente parar aqui, a gente vai ter que dar a volta em tudo pra chegar aqui. Vamos ter que voltar. Felizmente aqui não tem saída, a gente vai ter que voltar tudo de novo. Mas tá bom. Pelo menos a gente continua contemplando esse lugar. Contemplou aqui lindo, incrível. a muralha, que é bem bonita, tá bem conservada. Conseguimos dar a volta pela muralha. Sim. É muito bonito, tá muito bem conservada. Eu nunca imaginei que estaria tão conservada assim. E olha que interessante. Em cima de uma parte do castelo. Em cima da muralha, né, amor? Da muralha. Em cima da muralha nasce uma árvore. Essa eu nunca vi. Mas geralmente nasce até árvore em telhado de casa, pô. Por que não vai nascer, não? Mas normalmente em telhado de casa é trepadeira, né? Isso aqui não, isso aqui é uma árvore mesmo, pô. É verdade. Pior que a gente passou por ela, a gente nem se tocou. Isso aqui tem, aqui ó, trepadeira. Agora isso aqui eu nunca vi. Árvore. Ó, ficou até bonitinha, pô. Deu um ar. Sim, deu um estilo. Mais bacana. Um charme. Mas que é estranho, né? Afinal, a estátua que a gente tinha falado é do Dom Fernando, né? O segundo Duque de Bragança. E esse monumento foi feito aqui atrás, no 5º cinquentenário do Foral. Então foi feito em 1964, porque em 1464 foi quando ele recebeu o Foral do Dom Afonso V. E olha, né, bonitinho esse jardinzinho aqui, uma graça, né? Aqui bem na frente da entrada principal, porque essa aqui, a entrada que a gente veio, não é a entrada principal é essa aqui. E a gente vai subir ali, ó, aquela escadinha ali que tá no final, então acho que vai ser legal ali em cima também, porque a gente vai conseguir ver essa parte aqui da cidade. E essa aqui é a entrada principal da cidadela. A gente entrou lá pela Porta do Sol. Essa aqui é a outra porta, que é a parte de frente dela, né? Imagina você dormir dentro da cidade murada. É muito interessante, não é? Pô, deve ser incrível. E aqui tem vários alojamentos locais, então tem vários lugares que você pode dormir. Inclusive ainda tem um peregrino ali, tem o albergue do peregrino. Sim, que você pode dormir na rua Dona Maria II, rainha de Portugal e uma grande carioca, nascida no Rio de Janeiro. Mas ali você só pode dormir se você for peregrino, se você não for peregrino não pode. Aqui temos o Museu Ibérico, com as máscaras, né, os trajes aqui da região, mas está fechado também. Fecha às 5 da tarde e não abre às segundas-feiras. Pela primeira vez a Agatha conseguiu brincar com o gatinho. Mas ele tava querendo morder. Ele quis me morder. Aí quando ele veio com a pata eu saí de perto. E agora vamos aproveitar, né? Vamos tomar uma cervejinha ali. Isso. No Celta, o Celta Esplanada. Isso aí, terraça. Tintim. Tá geladinha. Tá boa, amor? Tá boa pra refrescar esse calor. Tá bom o seu, Agatha? O seu é o que, Agatha? A Agatha mandou logo. É uma sangria. Quero ver se ela vai beber isso tudo. Eu vou, só não prometo que eu vou chegar inteira. A Agatha pediu uma sangria de vinho branco e a gente pediu a nossa tradicional canequinha, né, amor?
Melhor bebida do mundo, cerveja. Muito legalzinho aqui, né? E tá bonito. Aqui, ó. É, ó, tá iluminado. Tá iluminado agora. o castelo agora. É, tá bonitão. E aqui no inverno tem muita neve, hein? É, vamos vir no inverno pra gente ver a neve aqui. Jogar bola de neve. Jogar nela. Igual você fez comigo lá em Pitona Júnior, né? Ah, foi pouco. Vou jogar mais.